Bom dia, queridos e amados irmãos, mais uma manhã, nesta terça-feira, dia 4 de maio, estamos aqui reunidos para mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor, né? Então aqui nós temos a nossa lição de escola sabatina, segundo trimestre, a promessa, a aliança eterna de Deus. Tema que fala da aliança eterna de Deus com o fim de salvar a humanidade. Estamos na nossa lição de número 6. O tema da lição de número 6 dessa semana fala sobre a descendência de Abraão. E sobre esse assunto, nessa terça-feira, o assunto que nós vamos tratar é Israel e a aliança. Queridos, o verso para memorizar dessa semana encontra-se ali na epístola de 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, que diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que texto maravilhoso! Aqui nós vemos o quanto Deus nos ama, o quanto Ele nos quer nesta obra, cumprindo, fazendo a sua missão como soldados valentes, prontos para essa batalha espiritual que enfrentamos todos os dias. Deus tem um plano de salvar a humanidade e Deus nos chamou a ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, ou seja, nação separada, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que adjetivos maravilhosos. Meus amados, na lição de ontem, vimos Deus fazer promessas de bênçãos em Deuteronômio 28 para o povo de Israel. Porém, essas promessas eram condicionais, para as quais requer uma condição humana a se cumprir. Para que as mesmas pudessem se cumprir, e a condição era que o povo de Israel, como resultado do amor divino, obedecesse os mandamentos do Senhor. Eles deveriam ser luzes de Deus para os povos, levar os pagãos para o arrependimento em uma vida diferente dos costumes perversos que praticavam. E se eles obedecessem e fossem fiéis a Deus, além de receberem todas as promessas de Deuteronômio 28, eles seriam luzes para todos os povos da terra. Porém, infelizmente, eles preferiram quebrar o pacto, quebrar o acordo, ou seja, a aliança que Deus havia feito com eles. Se nós lemos Deuteronômio 28, há bênçãos condicionais à fidelidade com Deus e maldições, na sua maior parte, resultados das más escolhas do povo de Israel. Esta foi a forma de Deus ensiná-los sobre o plano da salvação, mas eles, como eu disse, não obedeceram a Deus. Abra aí a sua Bíblia, lá em Jeremias, no capítulo 11, no verso 8. Você verá Deus colocando aqui a condição triste do povo de Israel. Abra a sua Bíblia aí, Jeremias capítulo 11, verso 8. Olha o que o Senhor fala ao povo escolhido para pregar o evangelho aos povos, às nações. Vamos ler, Jeremias 11, verso 8, diz assim: mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado. Por isso trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança que lhes mandei que cumprissem, porém não cumpriram. Queridos, observe aqui então que o povo de fato não obedeceu a Deus. O povo de fato não provaram em suas atitudes que amavam a Deus. Quando nós dizemos que amamos a Deus, naturalmente nossas atitudes devem refletir esse amor. Não basta apenas dizermos de boca que amamos alguém e não mostrarmos para essa pessoa que nós dizemos que amamos em atitudes, né, que realmente amamos. Observe esses textos de Jeremias sobre a apostasia de Israel. Né? Se um homem repudiar, você pode abrir sua Bíblia aí, lá em Jeremias capítulo 3, do verso 1 e o verso 20. Olha lá o que está escrito. Se um homem repudiar a sua mulher
e ela o deixar e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes e ainda assim quer voltar para mim? Diz o Senhor. Mas assim como a mulher que, com traição, se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Então nós vemos aqui, queridos, que Deus usa uma metáfora, a metáfora do casamento, né? Em que nós fazemos ali uma aliança, um acordo, um pacto com o cônjuge, onde devemos ali ser fiel, devemos amar, respeitar, cuidar. Esse plano Deus fez, dentro desse plano Deus fez a sua parte. Porém, Israel aqui, que representa a igreja, que representa a noiva, se prostituiu. No contexto aqui dessa traição, essa prostituição se dá ao fato de que Israel não foi totalmente fiel a Deus. Antes se prostituíram adorando deuses pagãos. No verso 21, afirma essa realidade. Olha lá, Jeremias 3, verso 21, diz assim: nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Essa expressão, nos lugares altos se ouviu uma voz, aponta para uma adoração, aponta para um culto prestado a outros deuses, a qual transgride o mandamento do Senhor, precisamente o primeiro mandamento e o segundo mandamento da lei de Deus. Confira lá em Êxodo capítulo 20. Queridos, por que Deus usou a metáfora do casamento aqui nesse texto? É importante a gente refletir um pouco sobre isso. Isso traz à mente algo mencionado anteriormente. A aliança que Deus deseja conosco não é apenas um insensível acordo legal feito entre empresários que buscam o melhor negócio, mas um compromisso tão sério e sagrado quanto um casamento. E por essa razão, o Senhor usou essas imagens, essa linguagem metafórica aqui do casamento, né? Na história, se nós formos estudar, o ciclo de apostasia de Israel é costumeiro. Como eu já disse aqui, é um ciclo. Nós vamos observar, se estudarmos sobre a história dos hebreus, que o relacionamento de Israel com Deus sempre está dentro desse ciclo. Primeiro, eles quebram o relacionamento com Deus. Segundo, eles desobedecem e entram em apostasia, ou seja, não são mais fiéis a Deus. Antes, são contra Deus. Terceiro, maldições, consequências e juízos são resultados desse relacionamento turvo, desse relacionamento infiel do povo para com Deus. Arrependimento é a consequência, né? Logo depois que vem as maldições, as consequências do juízo, o povo se arrepende. E, em quinto lugar, há sempre um retorno ao relacionamento e à obediência. Se nós formos estudar sobre a história de Israel, nós veremos esse ciclo de maneira constante acontecer. Interessante aqui frisar que Deus sempre está com seus braços abertos ao povo. Querido, não espere que aconteça algo pior, não espere que o amor de Deus a você venha se findar por você talvez dar o seu último suspiro. O amor de Deus está disponível a você enquanto há vida. Se você tem a oportunidade hoje de receber o perdão de Deus, de receber esse amor de Deus provado através da morte do seu filho lá na cruz, receba em seu coração o poder de Deus que pode transformar a sua vida, pode limpar os seus pecados, pode transformar o seu coração e, sobretudo, pode trazer para você a salvação eterna. Deus tem o interesse de salvar a sua alma, de salvar a sua vida do fogo eterno. Lá em Romanos 6, capítulo 6, verso 23, fala que o salário do pecado é a morte, e é a morte eterna.
que nesse dia de hoje você possa refletir nessas palavras e você possa reconsiderar de que em cada momento que você está respirando, Deus está transmitindo graça a você, para que você possa reconhecer o seu amor na sua vida e, sobretudo, estar ao lado dele e vivenciar em sua vida esse amor. Que o Senhor Jesus possa abençoar o seu dia poderosamente. Fique com Deus, um forte abraço. Tchau!